Se ajeita na cadeira aí, porque aqui já está tudo pronto. Aqui já está tudo preparado. E você aí? Tá assim, debaixo da coberta, aquela esticada no sofá, na cadeira, na poltrona? Como é que tá aí? Tá quentinho? Você tá em São Paulo? Tá frio pra burro, né? Ó, 12 graus agora aqui da aprazível São Berlondres. 12 graus. Pois é. Mas isso não impede que nós estejamos aqui, ao vivo no YouTube, na próxima 1 hora para te fazer companhia e começar o programa da sua terça-feira. O Papo Show está no ar. E graças a Deus, dessa vez eu não tô sozinho mesmo. Né não, Abel? Pois é, né, Cassiano? Boa noite a todo mundo que acompanha o programa, todo mundo que nos assiste pelo YouTube, todo mundo que ouve nosso podcast. Posterior ao nosso programa, sejam todos muito bem-vindos. Estou de volta semana passada por motivos de trabalho, por motivos de tentar ganhar rios de dinheiro, ficar milionário e me mudar para Dubai na semana que vem. Não pude participar no programa, mas estamos aqui de volta nessa noite gelada de São Paulo. Se você mora em alguns lugares mais extremos, como Itapecerica da Serra, sim, a Elsa está por aí. Está passando por aí, deixando um friozinho. Se o Cassiano falou São Bernardo está uns 12 graus, Itapecerica deve estar uns 9, 10. Mas sejam todos muito bem-vindos e esperamos que possamos aquecê-los nessa noite gelada da cidade. Quero que você me aqueça nesse inverno, já diria o rei Roberto Carlos. Muito bem. Nossa. E apesar de não ser inverno, ser primavera, como diria Tim Maia, te amo. Vamos. Nossa, hoje eu tô engraçadaço, né? Impressionante. Tamo tio do pavê hoje, né? Nossa, velho, olha, literalmente comi um palhacito. E nem foi palhacito. Bom, neste programa, tá ficando eu pior. e a Bel estamos aqui para comentar fatos e principalmente trazer à luz deste programa e no entendimento geral de quem nos assiste, de quem nos acompanha, seja aqui pelo YouTube, pelo podcast também, em todas as plataformas, diga-se de passagem, o que o brasileiro tanto faz na internet? O brasileiro é o segundo em consumo de internet. O segundo. Uau! Em consumo. Em horas de navegação e tudo mais. Obviamente, tem a parte boa e tem a parte ruim de tudo isso. E a gente está vivendo a questão dessa parte ruim, né? Do quanto que esse mergulho às vezes dá um problemão danado. Mas há também brasileiros e brasileiras que gostam dessa ferramenta maravilhosa chamada Google. Aliás, muito obrigado, Google, por ter aqui o YouTube, por nos permitir estar aqui conectados com o mundo inteiro neste momento. Nós somos muito agradecidos. E então, nós quisemos fazer no programa de hoje uma análise estrutural daquilo que o brasileiro anda fazendo na internet, principalmente pesquisando no Google. E essas informações daquilo que é mais buscado, daquilo que é mais procurado, enfim, traz informações interessantes e relevantes porque começa a identificar o anseio de aprendizado e de pesquisa que o brasileiro tem para temas importantes, às vezes. Às vezes. Porque às vezes você pode até pegar e falar assim, não, os caras estão lá, estão na internet, mas os caras estão vendo meme. Os caras estão assistindo o show de stand-up no YouTube. Não tem problema, não tem problema. Só que os números, e eles não mentem jamais, dizem o contrário. O brasileiro tem preocupação com temas bem relevantes, com temas importantes, com temas que traz dúvida e que a internet é a fonte do esclarecimento e o Google é a enciclopédia aberta brasileira mundial, aonde você vai lá e faz a sua pesquisa e literalmente você, desde que busque em locais corretos, você vai sair melhor do que aquilo que você entrou. Você o Google vai é também procurar... conhecido como a nossa Barça contemporânea, né? Sim, e a gente tem uma linha de atuação com base nisso. Como é que a gente tem feito, né?
A internet tem sido base para a gente há muito tempo. Tanto que, se você quiser visitar o Museu do Louvre, por exemplo, pela internet dá. Se você quiser visitar o Museu de História Natural de Nova York, pela internet dá. Então, você não tem qualquer desculpa para falar assim: ah, a vida tá meio estranha para mim e eu acho que a internet não me ajuda com nada. Ela te ajuda sim. E hoje a gente vai conversar mais sobre isso. O Abel tem alguns pontos relevantes a trazer e a gente vai começar a observar, né, a transformação que essa ferramenta fez na nossa vida. Porque, afinal de contas, antes, né, como eu já contei em programas anteriores, o pai do Lima Duarte ouvia rádio de terno. Colocava terno só para ouvir o rádio. E ele colocava o rádio baixinho e colocava o ouvido bem perto do alto-falante e ficava lá ouvindo. E aí, certa vez, um empregado perguntou para ele, né? E o Lima estava perto ali, né? E escuta, por que o senhor ouve o rádio tão baixinho, né? Praticamente só para o senhor e não aumenta o volume para que as outras pessoas também possam ouvir? E aí ele pegou e respondeu assim: porque quem detém a informação detém o poder. Aplausos, né? Só que assim, você que está pensando que apenas informações relevantes, apenas informações interessantes você vai encontrar no Google, quantas vezes você está mexendo no seu celular e de repente você fala a palavra OK e o seu celular já entende que você quer fazer uma pesquisa? Essa ferramenta, que é uma facilidade, a tecnologia que está ao alcance das mãos de todo mundo para poder fazer pesquisa, ela vai te trazer informações desde que, por exemplo, se você quiser saber o que aconteceu exatamente no dia de hoje, há 100 anos atrás no Brasil, você vai buscar, você vai conseguir essa informação. Se você jogar lá como se constrói uma bomba, você também vai conseguir essa informação. Então, o que o Cassiano está falando é a questão de você saber fazer a pesquisa de assuntos certos, de assuntos relevantes, porque assim como toda fonte de conhecimento, a internet também ela pode ser utilizada para coisas muito boas, como para coisas muito ruins. Óbvio que faz parte do nosso dia a dia, você está lá o dia inteiro passando a tela do seu celular nas redes sociais, de ver piada, de ver meme, de ver shows de stand-up, como o Cassiano falou, mas até que ponto você está fazendo com que isso seja usual para a sua vida? Até que ponto você está fazendo para que esses assuntos tragam alguma coisa para agregar na sua vida e não ser aqueles minutos que você passa dando risada e depois você nem vai lembrar mais do que aconteceu? Sobre isso que a gente vai falar hoje. Pois é, e dentro dessa questão, obviamente, os canais estão abertos para que você possa participar conosco, mandando o seu comentário, a sua mensagem, a sua pergunta, e também contar para a gente o que você anda pesquisando no Google ultimamente. E aí você fala, não é da sua conta. Tá bom, não precisa também chutar o balde assim, a gente entende se não quiser revelar, né? Tipo aquelas assim, qual investimento dá o maior retorno? Como que eu faço para multiplicar o dinheiro rápido, né? Que tem essa, Ótima né? pergunta. Essa assim, essa é clássica. Inclusive quando a Kate esteve aqui, a Kate Gloden, falando sobre consultoria financeira, e foi justamente um comentário que ela fez que ela abordou isso. Falou, não, o pessoal entra no Google, vai lá, qual que é, porque o pessoal está atrás de um milagre, literalmente. E não é bem por aí, né, pessoal? Às vezes a coisa tem que ter um fluxo, um processo, né, um amadurecimento. Afinal de contas, nós não somos o Paulo Guedes, não é verdade? E essa questão de pesquisar, eu não sei se já aconteceu com você ou com alguém que está na nossa audiência. Conceição, boa noite. Falando em nossa audiência, Bem-vinda, Conceição. Não sei se já aconteceu com vocês, de repente você tá com aquele baita sono, teve um dia pesado, cansou, trabalhou pra caramba, aí você fala, vou dormir. Beleza. Aí você entra no Google e aí você vai começar a pesquisar coisas muito interessantes para você dar uma distraída. E aí quando você percebe, já são 3 horas da manhã e você está colocando assim, por que a gema do ovo é amarela? Perguntas idiotas, mas que no Google você vai encontrar a resposta. Já aconteceu isso contigo, Cassiano? Exatamente. Então, eu não vou tão a fundo nas pesquisas, né? Normalmente, quando eu tenho uma dúvida, eu vou ali num assunto específico e tento me cercar das informações daquele assunto específico. Eu não vou, tipo, tá, agora continua, agora a próxima, e vamos lá, né? Eu já tenho um hábito um pouco mais diferente. Mas, como a gente estava dizendo na abertura,
as possibilidades são infinitas. E, por exemplo, querer saber por que a gema do ovo é amarela é sensacional. Né? Por que não? Vai E é o agregar tipo alguma da coisa na minha coisa. vida? Então, cara, eu tenho um amigo que a gente fala assim, Rafael Ferraz, que ele fala muita coisa, eu aprendi muita coisa com ele, e fala, gostou? Cultura inútil. Né? E principalmente porque são coisas que, assim, fala, poxa, eu nunca parei para pensar que isso daí é por causa disso daí. É isso aí mesmo? E aí você começa a ter links e tal, e isso vai fazendo o quê? Vai te dando o gabarito. Né? É muito importante ter essa questão do gabarito aí na a variedade de informação que você tem, da variedade de assuntos, porque se a gente também fica muito monotemático, e existem pessoas que são assim, existem pessoas que insistem no monotema, insistem no monoaprendizado. Não, gente, vamos expandir, vamos utilizar a ferramenta da forma que dá para ser utilizada e principalmente para te acrescentar. Profissionalmente, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Muitas pessoas procuram na internet como aprender um novo idioma. Ferramentas para aprender um novo idioma. E tá cheio delas por aí. Com métodos mais revolucionários, outros com métodos mais simples, outros falando a verdade, outros contando mentiras absurdas. Tem de tudo. Porque também tem isso, né? O nosso processo de aprendizado também passa pelo filtrar aquilo que eu vou consumir de informação. E esse trabalho ele é muito importante. Por exemplo, o Abel fez uma pesquisa muito interessante com base nas pesquisas que estão acontecendo ultimamente no Google. E a gente encontrou 3 temas muito importantes, não é não, Abel? Exatamente. Bom, se você, assim como eu, não sabia que o Google tem essa facilidade, sim, de você fazer uma pesquisa para pesquisar quais são os assuntos mais pesquisados no Google. O que é esse monte de pesquisa que eu falei? Basicamente é identificar quais são os temas que estão ficando, que a galera está ficando mais curiosa e pesquisando nessa ferramenta de busca que é o Google. Uma delas que a gente encontrou falando sobre isso hoje foi sobre a questão da vacinação. Sim, você da nossa audiência que está acostumada a assistir o programa com a gente, você deve ter reparado que no último ano a gente tem evitado tocar nesse tema da vacinação, da pandemia e tal, porque o nosso objetivo aqui não é trazer notícias ruins, notícias pesadas. Nosso objetivo é trazer notícias leves, assuntos leves, compartilhar coisas com vocês que eventualmente você não veria no Jornal Nacional, por exemplo, ou na capa de uma revista na banca de jornal ou na sua revista eletrônica. Porém, é importante a gente falar sobre isso, porque a gente já chegou num momento, a cidade de São Paulo, inclusive, chegou num momento em que nós temos mais de 90% da população vacinada, ao menos com a primeira dose da vacina. Olha só. E isso é uma coisa que, tanto interesse das pessoas em pesquisar, é porque tem alguma importância. E eu diria que muita importância. Tem vários aspectos que a gente pode destacar quando a gente fala de 90% da população vacinada com pelo menos a primeira dose. E prova disso, a gente está tendo reabertura do comércio já há algum tempo, a reabertura de eventos, teatro, eventos esportivos. A gente está tendo o índice de pessoas internadas e o índice de morte de pessoas por Covid reduzindo cada vez mais. Isso é uma coisa muito boa. E as pessoas estão pesquisando isso porque elas estão atrás de informação. Porque no começo dessa pandemia, você que está acompanhando o programa agora, talvez você se lembre, o quanto de coisas que foi falado sobre a vacina X ou a vacina Y, independente da marca ou do laboratório, foi se especulado muita coisa sobre as vacinas. E muita gente hoje ainda não se vacinou por falta de informação, ou por falta de uma informação apropriada, de uma informação adequada sobre os benefícios que a vacina traz. Então, hoje a gente está falando sobre isso porque a população está tendo interesse em buscar conhecimento para não ser o tipo de pessoa que ainda tem hoje em dia de falar assim, não vou tomar vacina porque a vacina não cura, não vou tomar vacina porque essa vacina é brasileira, é chinesa, é libanesa, é árabe. Tem gente que pensa assim também. O que a pessoa faz? Joga lá no Google e fala assim, vacina tal, deixa eu ver o que ela faz ou quais efeitos colaterais que ela faz. Vai me fazer virar jacaré, vai me nascer um terceiro olho em cima da testa, quais são os efeitos? E aí a pessoa vai descobrir que não tem nada disso. Aí ela vai e se vacina. O que acontece? Ela evita de passar o vírus pro coleguinha do lado que vai pegar o metrô com ela. Né? Eu já tô feliz, Cassiano, essa semana eu tomei a minha segunda dose. Já posso dizer, eu tô até de verde já hoje, que eu tô quase um jacaré completo já.
Tomou a segunda já, a sua? Tomei, cara. Tomei e tomei alternado, né? A primeira dose eu tomei AstraZeneca, a segunda eu tomei Pfizer. Porque quando eu cheguei para tomar, tava divulgando AstraZeneca, mas quando abriram a caixa só tinha Pfizer. E como divulgaram uma pesquisa dizendo que pode fazer a alternância de marcas aí, né? Principalmente AstraZeneca e Pfizer, que não há problema algum com relação a gerar alguma questão de conflito, né, de ser uma anular a outra, não tem absolutamente nada disso, muito pelo contrário. Você pode tomar, se Pfizer, AstraZeneca, seja na primeira ou na segunda, que não tem problema algum, tem fonte, tem pesquisa, entra aqui no Google e busca essa informação, obviamente com informações oficiais, né, para que você não seja iludibriado, porque afinal de contas tem gente que tem até pago para postar fake news de forma assim, robôs, né, que postam fake news a respeito de vacina de forma dioturna e emissoras de rádio e que grandes perfis de portais de internet que também têm os seus comentaristas preocupados em falar que as pessoas não se vacinem. Então, muito cuidado, né, não dê ouvido para essa galera, faça aquilo que é o correto, né, extremamente importante. Tive efeito colateral? Sim. Tive efeito colateral com a Pfizer, tive. Duraram, assim, umas 14 horas. O efeito, assim, o sintoma. Então, foi até na terça-feira, umas 4 terça-feiras atrás, a gente fez o programa aqui, eu tava bem. Dia do programa com a Magda. Tava bem, terminei o programa aqui. Cara, depois eu comecei a me sentir dolorido, assim, e passei a noite inteira tendo febre, tomei um antitérmico de manhã, meio-dia não tinha mais nada. Então foi, assim, tive o sintoma, mas não foi nada que pudesse me levar à morte, né? Então, estou aqui vivo para provar que funciona e que deve ser feito e pode ser feito com liberdade. A Conceição mandou... Vai lá. A Conceição mandou aqui falando, eu pesquiso tudo, hein? Moda, dieta, cirurgia, fofoca. A ferramenta tá aí para isso, Conceição. Tem mais é que usar mesmo, né não? Aliás, fazer aquilo que te agrada e aquilo que te tranquiliza também é importante. Que às vezes, cara, às vezes a gente conversa com pessoas assim, você viu tal série, viu tal série. Cara, eu evito tais assuntos ou tais questões porque eu preciso de coisas que me relaxem. Se for para ficar assistir e ficar tenso, eu tô fora. Então eu preciso de coisas que me relaxem, que façam dar risada e que me façam dormir. Então, atualmente, esse é o meu histórico de série, né? O que ela precisa ter para fazer com que prenda a minha atenção, porque do contrário, eu tô totalmente fora. Exatamente. E outra, se a gente está falando aqui da questão da vacina, se você jogar sobre vacina no Google, você vai achar 875 mil sites falando sobre isso. Mas a fonte mais segura de informação que você pode ter, por exemplo, é o Ministério da Saúde. Então, digita lá no Google Ministério da Saúde, você entra lá no site, você vai ter todas as informações sobre as vacinas, quais são os índices, quais são os números atualizados a cada dia. Buscar a informação, não simplesmente sair lendo e recebendo qualquer informação. É necessário um filtro. Não dá para a gente simplesmente absorver tudo que a gente vê na internet, porque às vezes você vai acabar caindo em algumas armadilhas e vai pagar mico falando besteira, falando bobagem com os amigos de assuntos que às vezes você talvez não tenha tanto domínio, e aí você viu aquele site que falou uma notícia errada, aí você vai compartilhar essa notícia errada como certa. Olha o mico chegando, ó. O mico vai chegando nesse ombro, depois vai passando para ele. Quando você vê, ele está na sua cara. Lembrou a propaganda da Tigre, lembra? Fuja do mico? Exatamente, a mesma analogia. A Conceição aqui, ó, toda modernosa, dizendo que TikTok é ótimo para pegar receitas que amo. Olha! E você falou de receita, Conceição? Eu andei pesquisando e fazendo um comparativo entre as receitas mais pesquisadas nos anos de 2019 e 2020. E o objetivo era justamente esse, né? Fazer esse comparativo e entender os momentos da nossa vida e aquilo que começa a ser referência para nós ou não, baseado naquilo que a gente está vivendo, né, no nosso redor. 2019, um ano normal, tudo tranquilo, vida seguindo ali, né? Vento em popa, todo mundo fazendo o que queria, sem restrições nem nada.
O top 5 das receitas pesquisadas em 2019 no Google foram xixa morada, que eu não faço a mínima ideia do que seja, mas deve ser alguma comida portenha. Como é que chama? Xixa morada. Jesus. Xixa morada é o nome do negócio. E ela foi muito pesquisada. Foi muito pesquisada e o estado que mais pesquisou ela no Brasil foi o Rio Grande do Sul. Então, é xixa com CH alguma... com CH. CH. Xixa com CH. Tá. E o estado do Rio Grande do Sul foi quem mais pesquisou essa receita. Em segundo lugar ficou o famoso fricassê de frango, seguido do bacalhau no forno, do geladinho gourmet, olha só, né? A galera, a gourmetização never ends, né? E bolo de laranja, né? O pessoal não quer comprar o bolo de laranja de caixinha, quer fazer em casa, pesquisou, tá ok. Isso 2019. Corta, pula para 2020, todo mundo guardado em casa, pandemia, aquela história toda. Top 5 das receitas mais pesquisadas no Google. Primeiro lugar, sempre ele, o famosinho, o querido, até eu entrei na dança, o pão caseiro. O pão caseiro foi o líder de pesquisas no Brasil em 2020. E tô para te dizer que assim o volume foi bem grande de pesquisas para essa iguaria que virou o apoio de muita gente que começou a cozinhar em casa para poder ter o que fazer, né? Por conta da pandemia e tal, todo mundo... Muitas pessoas recorreram à culinária, né? Tiveram isso como um passatempo, como um hobby. Outros desenvolveram uma atividade profissional e começaram a ganhar dinheiro com isso e virou uma segunda ou uma terceira renda. Enfim, tivemos aí várias questões. Em segundo lugar, aliás, eu vou falar segundo e terceiro aqui, é uma trinca interessante. Os 3 primeiros lugares, o pódio das receitas aqui, porque o pão caseiro ficou em primeiro, mas ele foi seguido de perto por brigadeiro de colher e bolo de cenoura. Nossa, mas é a trindade perfeita, né? Não é, cara? Eu gostei pra caramba disso. Né? Eu curto, eu acho que assim, tá perfeito. Porque quarto e quintos lugares é pão doce e pão recheado. E, né, vai estar por ali, né? Cabe a interpretação, né? Porque afinal de contas, o pão recheado pode ser recheado de qualquer coisa, até de vento. Não precisa. Você vê um pão caseiro, pega um brigadeiro, põe no meio do pão caseiro, temos um pão doce recheado. Tá ótimo. Fechou. Né? Acabei de criar uma receita, joga no Google aí, se alguém já fez. Ou então passa aquele famoso creme de avelã, também vira um pão doce. E X, exatamente. Não é? Então, esse, no aspecto receita, esse é um ranking, né? E você começa a ter uma... Que você trouxe, se você da nossa audiência também ficou curioso, assim, Ih, peraí que deu uma travada aqui para mim, voltei. Deu uma travada. Vamos lá, recuperou aí, recuperou. Recuperou mais ou menos, recuperou mais ou menos. Vamos lá, eu vou ler algumas mensagens de boa noite aqui enquanto você recupera completamente. Então, Elis Lessa mandando boa noite. Também Rita Rosa, mais conhecida como Minha Mãe. Ó, mamãe. Oi, Rita. Oi, dona mandando Rita. até recado. Olha só que beleza, que moderno, hein, mãe? Muito obrigado, hein? Audiência qualificada. Helena Lima, boa noite. Boa noite, Helena. Tudo bem? Oi, Helena. Pati Ferreira. Tava sumida, oi, mulher. Bem-vinda. Conceição dizendo aqui, ó. Eu também já tomei e valorizo muito a ciência brasileira, comentando a respeito da vacina. E agora vamos lá, Bel. Vamos a você com o resultado da receita. Da minha pesquisa? Um dos itens que o Cassiano falou aí foi a xixa morada. Eu fiquei curioso, porque eu queria muito saber o que era. Traduzido do inglês, xixa morada é uma bebida originária das regiões do Peru. Aí, ó. Mas, na verdade, é consumida em nível nacional. O ingrediente base da bebida é o portenha, né? O ingrediente da bebida é o cule ou secole, não sei se é assim que fala, que é uma variedade peruana do milho, conhecida geralmente como milho roxo, que é cultivada e colhida em abundância nas montanhas dos Andes. Se você ficou curioso, joga lá no Google esse nome, xixa morada com CH, porque a aparência do milho parece que o milho você esqueceu dentro do forno, pegou fogo
E aí você fez um chá com ele. Mas é interessante. E agora eu lembrei de uma coisa, porque o termo chicha, eu vi no Chile um local, né, era como se fosse um alambique aqui no Brasil pra gente, que fazia a pinga da uva, obviamente, né, por lá ser uma região de muita vinícola, faziam a pinga da uva, faziam uma outra bebida chamada pisco, que é maravilhosa. Já ouvi falar. Pisco Sur, né? Vende aqui no Brasil também, é bem gostosinho, é uma bebida com limão e também é uma espécie de uma cachaça curtida, assim, da uva. E a chicha é pinga de milho. E eu falando tudo errado aqui, xixa. Como é que é a pronúncia correta, Cassiano? Lá no Chile eles falavam chicha. A chicha. Isso, né? Dragaram na chicha. Então, já tomou a era sua isso chicha que... hoje? Eu não lembro se eu tomei. Eu acho que eu não tomei porque eu não queria misturar, porque eu falei, meu, estranho isso daí, hein? Acho que não vou beber, não. Porque como você vai em muitos eventos assim, alcoólicos, etílicos, você dá aquela evitada para não passar vexame, né? É importante porque, principalmente, a gente foi numa vinícola nos últimos dias, da segunda vez que eu fui lá, que era a vinícola Santa Rita, e, cara, os caras eram sem miséria na degustação. Então, assim, os caras falam, não, você vai provar mesmo, aqui você vai beber mesmo, entendeu? E eu não tô aqui fazendo apologia à bebida, não, só tô fazendo um comentário de uma situação vivida, e cada um faça o que quiser da sua gloriosa vida, tá bom? E aí, com isso... Mas sabe uma coisa? Não, manda aí que depois eu quero fazer um complemento aqui. A gente começa a ver, pô, se um brasileiro, aliás, uma região como o Rio Grande do Sul, pesquisando sobre a chicha, quer fazer bebida, né? Interessante também, porque essa cultura das bebidas consideradas quentes e tal para regiões mais frias, o Peru tem uma região fria também muito considerada, e que faz com que o pessoal consiga vencer as baixas temperaturas. Então, fica aí como alternativa também. Inclusive, assim, se você for um pouquinho mais curioso e quiser dar uma gugada, como a gente fala, né? Dar uma gugada sobre bebidas de sabores diferentes, você vai achar cachaça de tudo quanto é tipo. Cachaça com cobra, cachaça com sapo, cachaça com mandioca dentro. Você vai achar um monte de coisa, mas enfim. O que o Cassiano estava falando, esse comparativo que ele fez das pesquisas de receitas entre os anos, a gente vê uma coisa muito clara, que é o comportamento de consumo das pessoas. Até nisso, como elas estão usando a tecnologia para pesquisar coisas de interesse próprio. O Cassiano deu o exemplo das receitas, mas se você pesquisar, por exemplo, quais eram os programas de televisão mais assistidos em 2019 e quais são os programas de televisão mais assistidos em 2021, vocês vão ver uma discrepância muito grande, porque a gente tem momentos aí de realidades diferentes do país. E a cada momento em que o país, em que o mundo está passando por uma realidade diferente, o que o povo faz? Se adapta e vai buscar sobre assuntos que lhes são interessantes. Eu tenho certeza que o mercado de streaming nos últimos 2 anos faturou horrores. Por quê? As pessoas não estavam saindo de casa, agora voltaram a sair, mas não tinha o que fazer. Não tinha o que fazer. Dona Netflix, que se quiser patrocinar a gente, estamos aí. Dona Netflix com certeza faturou muito. Não é? Não só a Netflix, como a Amazon Prime, a Disney, que cresceu pra caramba, a Disney Plus. São pesquisas que as pessoas fazem para saber assim, poxa, eu estou em casa, não tem nada para fazer. Já fiz o bolo, já pesquisei a receita lá do pão caseiro. O que eu vou fazer agora? Eu vou assistir uma série. Então, o comportamento de consumo das pessoas, ele se dá muito por causa disso também. Pela sazonalidade ali de como tá acontecendo a realidade naquele período do ano ou na realidade da vida daquela pessoa. Tem mensagem da Paty aqui falando, pesquisei várias receitas saudáveis. Provem maionese de abacate. Nossa! Comi isso. Vi isso no Chile também. Eles fazem mesmo? na verdade, assim, né? Toda a América do Sul consome o abacate como algo salgado. Só no Brasil que o abacate é considerado uma fruta para ser adoçada. Tem essa questão. E aí existe. E aí, no cachorro-quente, que eles chamam lá de. Me falhou o nome agora. St. Peter.
Acho que é São Peter, é o nome do cachorro quente. É algum nome assim, não tenho certeza se é o São Peter, eu vou relembrar aqui. E ao invés de passar maionese, eles passam abacate salgado, como se fosse um. Vai, não vamos falar que é uma guacamole, mas é algo na Tá. mesma linha, entendeu? E aí passa no pão, manda a salsicha e põe pra dentro. Mas fica bom, você provou isso? Não, eu não comi, eu pulei. Eu É. falei, eu tava lá no Vale Nevado, 4.000 metros de altitude, eu falei, eu não vou dar dessas porque a descida pode me complicar. E Estômago fraco, né, a Cassiano? descida é assim, ó, é curva. Meu Deus. Assim, são quase 800 curvas. Mas isso que a parte está falando é legal, porque a minha mãe também, durante a pandemia, ela acessou vários canais do YouTube de receita. E é uma coisa que eu adoro, porque toda semana tem uma receitinha que ela fala, descobri, pão ela fez de vários tipos, todos os tipos de pães possíveis. Pães doce, salgado, pão igual pão francês da padaria, pão caseiro, pão recheado, pão fechado, amassado, sovado. Cara, é uma infinidade de coisas. Isso é muito legal porque você vê o quanto que a gente consegue obter informações de algo que vai tirar a gente ali daquele dia a dia, daquele comum. Quem está acostumado a todo dia ir na padoca, comprar aquele pãozinho francês e tal, de repente vai jogar no Google e vai falar assim, e se eu fizer o pão francês em casa? Como é que fica? Será que dá certo esse negócio? E tem. Até isso tem receita na internet. Tem de tudo. Não, e virou negócio, porque o pessoal está fazendo o processo de fermentação caseira, que chama, Uhum. e existem estabelecimentos que se especializaram nisso. Então você tem o quê? O processo de fermentação do pão e da química da massa ali, o processo natural, e não utilizando outros componentes químicos para acelerar esse processo, que é o mais utilizado e o mais consumido hoje. E é muito Uhum. interessante porque também saíram negócios desse processo, de gente que fazia só para consumo próprio e encontrou um mercado absurdo para revender e está ganhando dinheiro com isso. Isso que você falou agora é uma coisa que leva até a uma outra pesquisa que nós fizemos aqui para falar para vocês hoje, que é a questão de reinventar. A gente está no momento aí em que os alunos do ensino público eles estão voltando às aulas presenciais e o que os professores tiveram que fazer durante esses últimos 2 anos de se reinventar não está escrito em gibi nenhum como se diria antigamente. Por quê? Eles tiveram que se adaptar a uma nova realidade de ensino à distância. Muitos deles não faziam ideia de quais recursos eles iriam utilizar para prender a atenção do aluno que está em casa e muitas vezes disperso com 600 outras coisas, para prender a atenção do aluno aqui, para o aprendizado. O que eles fizeram? Tenho certeza que muitos deles fizeram isso. Jogaram lá no Google formas que eles poderiam adaptar o ensino que eles faziam na sala de aula aqui, para o virtual. É uma situação que demorou bastante, demorou assim, entre muitas aspas, como diria a nossa querida Vika Araújo, que em breve volta com a gente, mas é uma situação que demorou para acontecer, que é o retorno dos alunos ao ensino presencial. Hoje, a população ainda tem medo, por mais que nós tenhamos mais de 90% da população vacinada com a primeira dose, a gente tem aí muitas crianças que não foram vacinadas. E aí fica esse receio. Mas o ensino à distância, para muitos alunos, não teve serventia nenhuma. E não foi por falta de tentativa dos professores, mas muitos deles simplesmente não se adaptaram e perderam o ano letivo por completo. E vão ter que refazer e correr atrás desse prejuízo. Olha, Suas filhas voltaram já, Cassiano, para presencial? voltaram ao normal, né? Então, desde Uhum. janeiro, desde fevereiro desse ano, estão em aula normal. Obviamente, o começo teve um escalonamento, né? Ia uma semana uma turma, outra semana ia outra, justamente para poder o quê? Dosar esse contato com o professor e fazer com que houvesse uma readaptação. Principalmente Uhum. a minha mais velha, a Manu, que ela tá no segundo ano agora, então assim, ela saiu do pé, entrou na primeira série, fez a primeira série toda online, e aí passou para a segunda série, só que, tipo, então, eu nunca tive aula com uma professora ali na minha frente de segunda série. Então eles começaram a Estranha, né? fazer esse processo para poder adaptar a criança. E olha, para mim, obviamente, e análise dos professores também, foi muito vantajoso retornar nesse aspecto, nesse ganho de aprendizado, no ganho de envolvimento, de interação.
e principalmente de convívio, né? Que é o que faz mais a diferença aí, principalmente quando a gente está falando de crianças pequenas, a necessidade de estar em grupo, a necessidade de estar participando. Exato. E a fixação do conhecimento também. Tudo isso interfere o fato de você estar presencialmente ou remotamente. A Obviamente, convivência social, ela faz toda a diferença, né? sim, e ainda mais criança que tem informação disso, né? É, é totalmente, assim, uma disparidade, né? Você considerar uma criança isolada. Não dá, você tem que ter criança Uhum. junto com outras crianças. E isso que vai fazer a formação do intelecto, das amizades, né? A questão da estrutura emocional, porque A afinal de contas, personalidade. a escola dá a estrutura toda para a criança dessa formação, né? Porque você tem momentos bons, momentos ruins, momentos estranhos, momentos difíceis, você tem tudo ali. Literalmente a escola ensina sobre a vida e a vida como vai ser dali para frente, né? Quando ela crescer e se desenvolver e tudo mais. Então você já tem que ter esse processo e essa interrupção, os especialistas falam muito isso, né? Ela vai gerar um impacto muito grande nessa geração aqui por conta dessa situação, né? Do isolamento, da falta de condições e da questão de não adaptação, seja do professor, seja do próprio aluno, em conseguir seguir e levar uma matéria, porque olha, é muito difícil. Eu acompanho Mas as ó, aulas você online e é puxadíssimo. é bastante. Você falou uma palavra que eu acho que é a palavra-chave aí para esse retorno dos alunos ao ensino presencial, que é a estrutura. Porque, obviamente, é interessante que os alunos voltem a esse convívio social com os outros colegas, com os professores, que muitos deles nem conheciam, como foi, por exemplo, que você deu, mas as escolas estão preparadas para receber essa quantidade de alunos assim, de uma única vez? Porque, caso você ainda não tenha percebido, pessoal, a pandemia ainda não acabou. Então, nós ainda estamos em um momento em que o distanciamento social é necessário, em que todos os cuidados sanitários que vêm sendo amplamente divulgados já nos últimos 2 anos, eles permanecem, eles são necessários ainda. E as escolas têm que se adaptar também a essa nova realidade. Ou seja, numa sala de aula que caberiam 40 alunos, agora, voltou o ensino presencial? Voltou, mas pode caber só 20, 30 alunos. Esse distanciamento e esse restante dos alunos, eles vão assistir aula de onde? Como que as escolas vão se adaptar estruturalmente para acomodar essa quantidade de pessoas que está voltando ao ensino presencial, só que às vezes a escola não tem a estrutura para receber esses alunos. Isso é uma coisa que acaba batendo de frente com essa necessidade do retorno e essa falta de estrutura dos estabelecimentos de ensino. Tem E o mensagem ponto aí, Cassiano? tem uma mensagem da Helena aqui que, vamos lá, eu vou ler a mensagem da Helena, depois eu complemento. E ela diz aqui, Uhum. ó, gosto de pesquisar receitas. Onde anda tal autor ou atriz que não vejo na telinha e pesquisei muito sobre a pandemia em outros países. Ó, fez um bom uso aí da ferramenta, Helena, parabéns. Muito E bom. ela afirma pra gente aqui que também já tomou as 2 doses, graças a Deus está devidamente imunizada. O Boa. nosso, o nosso ponto com a volta das escolas aí no presencial, e hoje a gente vê até uma forçação de barra, né, do governo que antes mandava ficar em casa e agora manda voltar urgente, mesmo sendo outubro e o ano já está praticamente no fim, é aí que entra o meu posicionamento pessoal de achar estranho. Porque, afinal de contas, se esperou até agora, pode esperar mais 2 meses e recomeçar em 2022, né? Também acho. Principalmente porque existe uma questão. A gente está em fase de testes com a vacina da Pfizer para vacinar crianças de 6 a 12 anos. Né? Está em fase de teste. E o segundo ponto há outros medicamentos também em teste que de repente possam ser administrados a crianças depois e que possam também ajudar nesse processo de imunização. Com isso, você tem um pouco mais de segurança, porque, afinal de contas, a gente tem a seguinte questão: os adultos e as pessoas, os idosos estão vacinados, alguns idosos até com a terceira dose já, ok, reduz impacto no hospital, reduz impacto de internação, reduz impacto de morte. Só que esse processo pode fazer com que a circulação do vírus aumente. Por quê? As crianças vão levar. E aquilo que está É. hoje estabilizado com os adultos vacinados, as crianças fora da escola, tende a ser potencializado. Porque a criança é um Exato. vetor que, às vezes, ela não tem nenhum sintoma, ela não apresenta nenhuma questão, mas ela está infectada e está
também contaminando. Esse é o ponto, né, o principal ponto que me gera um pouco de preocupação. Mas, no geral, eu considero importante a volta, o fato das mas tem pessoas que estarem... organizar isso. Com certeza, porque o fato das pessoas estarem vacinadas com a primeira, segunda ou terceira dose de reforço não é uma garantia que a pessoa não tenha a possibilidade de ser contaminada com o vírus. E com o retorno das crianças ao convívio, não só nas escolas, como nos parquinhos, nas brincadeiras e etc., elas, como o Cassiano disse, elas são vetores, são pessoas que podem transmitir o vírus para a mãe, para o pai que está em casa, que já tomou as 2 doses da vacina, que obviamente os sintomas serão infinitamente menores, a chance de morte é infinitamente menor, porém, pode acabar contaminando as pessoas que moram com ela. Então, assim, esses cuidados sanitários que as escolas precisam ter, e que muitas delas não têm, simplesmente por não saber como lidar com isso ainda, é bem complicado, porque a gente fala assim, poxa, mas a gente já está indo para 2 anos já da pandemia. E como que as escolas não se prepararam? Gente, tem escola que não está preparado para receber os alunos por não ter material didático. Vocês acham realmente que as escolas estariam preparadas para receber os alunos num período quase pós-pandemia, porque a pandemia ainda está aí? Não estão, não estão. Muitas delas não estão. Muitas delas. É uma pena, porque a gente está falando aqui de educação, que é a base do país, ou pelo menos deveria, né, senhores governantes? Mas a gente está falando de uma coisa que deveria ser a base do nosso país e que ainda não tem estrutura para dar o mínimo para os alunos. Eu estava falando com um amigo sobre isso hoje no caminho de casa, no caminho do trabalho para casa. A educação ela chegou a um ponto em que os alunos eles são passados de um ano para o outro simplesmente para cumprir tabela. Esse colega ele até mencionou, ele falou assim, um cara que estava no terceiro colegial que ele não sabia fazer determinado tipo de conta que se aprende na 4ª série. Cara, olha o espaço que a gente tem entre a 4ª série e o terceiro ano do colegial. É muito grande, é muito grande. E com o ensino à distância, muitos alunos perderam o interesse em estudar. Porque nesse tete-a-tete aqui, o do online, não sei, muitos deles não se convenceram e simplesmente não assistiam a aula. E aí, como é que fica? É porque também tem a questão, né? Tem gente que precisa ser vigiada e controlada para poder executar alguma coisa. E como não havia, por parte do professor, esse controle mais rígido, porque não está ali na frente dele, isso virou muleta para a galera falar, meu, na boa, parei com você, entendeu? Sim. E dentro disso, a gente começa a observar também uma questão de que muita gente foi largada ao léu. Alunos, né, crianças, jovens, foram largadas ao léu. Falaram, o que tem aí? O que dá para fazer? Ó, meu, você faz o seguinte, você pega o celular, conecta na internet aí, ó, e se vira. Né? Não teve um apoio do entorno para acompanhar, para ajudar, para incentivar, para puxar a orelha, para fazer. Falou, meu, vamos manter isso aqui, porque isso aqui é importante. Não desiste, não. Não joga a toalha. E isso também faz diferença, porque afinal de contas, a gente já foi aluno, a gente sabe como é. Né? A gente ia por vontade própria? É claro que não. A gente ia porque precisava. E porque obrigavam a gente a ir. Ou, não, eu ia todo feliz e saltitante porque eu amava a escola. Claro que não, gente. Vamos, né? Não vamos ser hipócritas, vamos falar a verdade. Nem E todo isso dia, vai. faltou. Então, eu gostava de ir assim, 1, 2 vezes na semana. O resto eu ia obrigado mesmo. E com isso, com essa falta de. Vamos usar o termo obrigatoriedade por ser uma palavra que vai dar um contexto melhor aí para o que a gente quer dizer, mas de alguém tá ali em cima para falar, vamos lá, bicho. Vai parar por quê? Tá pensando o que da vida, meu? Né? Obviamente a gente teve, por exemplo, muitos jovens em fase de Enem que foram extremamente prejudicados, né? Porque afinal de contas, ou o cara não tinha condição, não tinha internet, não tinha uma série de coisas, tinha que pegar o Wi-Fi do vizinho, enfim, foram N questões que fizeram com que esse jovem se desmotivasse. Faz um pouco mais de sentido, porque fala, pô, velho, eu tô tentando, mas eu não tenho de onde tirar. Eu não consigo sair. É diferente do não aguento minha professora falando pelo celular. São coisas distintas. E são coisas distintas. observar isso faz com que a gente entenda
né, processos e condições. São coisas diferentes. Exato. E uma coisa que eu acho que... Agora eu vou até fazer um questionamento aqui para você que está assistindo a gente, que é pai e mãe de aluno em idade escolar. Você parou em algum momento desses meses todos em que os alunos ficaram tendo ensino à distância, parou e pensou assim, caramba, que trabalho que dá ensinar o meu filho, a professora dele merecia aplausos. Porque agora que o seu filho está em casa, tendo que aprender à distância com você, dando algum determinado tipo de apoio para ele, você vê o quão difícil é prender a atenção dessa criança. Agora você imagina um professor numa sala de aula com 30, gritando, correndo, brincando, dando risada, tirando o sarro da cara do professor, o quanto é difícil a missão de um professor. Então, acho que esse período também serve para os pais valorizarem o trabalho do professor, que está lá na sala de aula, para ajudar a fazer parte do processo educacional do teu filho. Para incentivar... Fala aí, Cassiano, fala aí. Perfeita a tua observação. E eu complemento dizendo o seguinte: quem era bandeirinha homeschooling deve ter virado a casaca. Opa! O que tem de pai e mãe soltando fogos porque os filhos estão voltando para a escola tá cheio, ó. Né? Não, porque tá veja cheio. Bem, eu vou ensinar meu filho em casa com todas as coisas. Irmão. Não vai. Não se vai. Liga, né? Vazou até um áudio aí. Eu não sei até que ponto é verdade, mas é de uma mãe que ela liga para a escola reclamando que tem muita lição para o filho fazer em casa, sendo que o filho está online, então não precisa ter tanta lição. Olha a diferença que a gente vê de valores, até que ponto, mesmo no ensino em casa, uma mãe reclamando que o professor está passando muita lição para o filho fazer em casa. Gente, é um momento de lição de casa o tempo inteiro. Ele não está indo à escola mais. Então é um jeito de reforçar esse aprendizado de alguma forma. Os professores estão tendo que se virar em 30 para fazer alguma coisa acontecer para a educação do teu filho. Então valoriza aquela pessoinha que está lá na escola, no dia da reunião de pais, quando você terminar de ouvir que seu filho é um aluno muito bom, que ele é um excelente aluno, que ele passou de ano e tal, chega para o professor e fala assim, professor, parabéns pelo seu trabalho, porque você realmente faz um trabalho excepcional que talvez eu não daria conta de fazer. Exatamente. O comentário da Helena diz assim, ó, muitos pais não deixaram seus filhos retornarem à escola presencial. Se minha filha estivesse estudando ainda, eu também não deixaria retornar esse ano. Pois bem, correto, Helena. Sim. Dentro das pesquisas ainda, eu queria trazer dois comparativos aqui sobre o tema o que é, né? Quando a pessoa coloca o que é e pergunta o que é. E eu quero fazer um comparativo o que foi 2019 com 2020. Como a gente já fez aqui com os outros temas. E 2019, as perguntas mais realizadas para o Google foram: em primeiro lugar, eu vou fazer o seguinte, essa eu vou inverter. Eu vou começar do quinto para cima. Eita. Manda. O que é Shallow Now? Ah, você tá falando sério? Em quinto lugar, o que é Shallow Now? Em quarto lugar, o que é Golden Shower? Aí foi, né? Terceiro lugar, medalha de bronze. O que é democratização? Olha. Segundo lugar, o que é cagarra? Cagarra? É. E em primeiro lugar, no que é em 2019 no Google, foi o que é libido. Muito bem. Mas, gente, que salto entre os temas, né? Pois é. Passamos agora para 2020. Começando pelo quinto lugar. Pergunta mais feita, mais pesquisada para o Google é: o que é coronavírus? Em quarto lugar, o que é cadastro único? Terceiro lugar, o que é pandemia? Tá vendo? Com a medalha de prata, segundo lugar, o que é quarentena? Nossa. E em primeiríssimo lugar, com a nossa medalha de ouro, o primeiro lugar no pódio é o que é lockdown. Veja Caramba. só
Tô surpreso. Como de um ano para o outro as necessidades mudam. Ao invés de querer saber o que é o Golden Shower, o pessoal queria saber o que era coronavírus. Mas, ó, isso é muito interessante. Esses temas que as pessoas estão pesquisando, que você falou, e essa sequência de pesquisas do que ficou em quinto, do que ficou em primeiro, mostra uma mudança de realidade na sociedade. Sim. Porque E uma necessidade de busca por mais de que as informações conhecimento, estejam... né? Exatamente. Por mais que as informações estejam pipocando o tempo inteiro em tudo quanto é meio de comunicação, as pessoas estão querendo ir atrás para tirar as próprias opiniões, para ter as próprias opiniões a respeito disso, porque a grande mídia vai trazer lockdown é isso, aquilo, isso é certo, isso é errado. Porém, eu quero ter o meu entendimento do que significa o lockdown. E isso é uma coisa que vocês podem ter certeza. Essas pesquisas que o Cassiano mencionou, elas vão refletir nas urnas em 2022. Porque as pessoas estão pesquisando, as pessoas estão indo atrás de informação. E muitas vezes isso assusta quem está no poder, porque as pessoas informadas votam melhor. As pessoas informadas escolhem melhor os seus governantes. As pessoas informadas não são manipuláveis. E aí a nossa política pode ter uma grande virada. Mas isso é pauta para um outro programa, a gente vai chegar nesse momento. E precisamos chegar, precisamos mudar. A Conceição diz aqui sobre o que nós estávamos falando da volta dos alunos às aulas presenciais, que o filho pode perder o ano e recomeçar. E é verdade, né? A gente foi criado num sistema, pelo menos eu fui, né? Que eu estudei até onde eu estudei na quinta série, aliás, até a terceira. Ainda repetia de ano, depois era só aprovação automática, era só não faltar. Não faltou, não bomba. É horrível isso. E assim foi que a tal da progressão continuada que inventaram para combater a evasão escolar. E você não vai embora da escola, mas você fica burro na escola. Ajudou pra caramba. Existe. Sério? Governo estadual existe. No municipal, quando... Não sei se foi o Kassab ou se foi o Haddad que tirou a progressão continuada. Foi um dos dois. Não sei o correto quem foi, mas um dos dois tirou a progressão continuada no município de São Paulo. Mas no estado ainda vale, comendo solto. A gente já tem aluno que vai na escola dar uma viajada de vez em quando, né? Agora vai na escola pois de vez em gente. nunca. Então, e sempre foi assim. E isso também tem efeito, também tem, né, uma grande colaboração para o analfabetismo funcional que a gente vê, que foi o caso que você falou, né? O cara no terceiro colegial não consegue executar uma operação matemática que é ensinada para quem está na quarta série do primário. Né? Eu vou falar primário porque eu sou da época do primário, não sou da época do fundamental. Tá bom? Só para situar todo mundo. Você é cringe, Cassiano. Eu sou cringe. Nós somos. Todos nós. Olha, falando dos alunos aí que iam para a escola para viajar, uma coisa importante que a gente tem que falar também aqui, que muito pesquisada ultimamente, o turismo voltou a reabrir em vários locais do mundo, inclusive no Brasil. E agora a gente está no momento em que a economia está tentando se recuperar. Então, se você vai pesquisar uma viagem, por exemplo, para um resort aqui no interior de São Paulo, você vai ver que para você passar 7 dias entre, por exemplo, fazer pesquisa, falando da pesquisa que eu fiz, tá? Para você passar entre o Natal e Ano Novo, um intervalo ali de uns 7, 8 dias, nesse resort, está saindo a bagatela de quase 23, 24 mil reais. E se você quiser fazer um pacote fazer um tour na Europa. Exatamente. E aí eu fico pensando assim, com a reabertura do turismo e dos eventos voltando também, obviamente a economia vai aquecer nesses pontos, mas eu fico pensando assim, até que ponto esse processo de reabertura e retomada do turismo vai fazer com que as passagens fiquem extremamente caras. Até que ponto eles vão querer enfiar a goela abaixo para você assim, beleza, o meu hotel ele não estava tendo um nível de hospedagem tão grande até, sei lá, X tempos atrás, e agora eu quero recuperar cobrando o olho da sua cara. Então, se você quiser se hospedar aqui, tem aqui um baldinho de gelo, você pode colocar o seu rim na recepção quando você fizer o seu check-in. Né? Antes de comentar a esse respeito, um comentário da Conceição aqui diz assim: a pandemia vai marcar um tempo na vida de cada um, mas a vida é uma só, portanto, nada de aglomeração em lugar nenhum.
Nossa, E Cassiano, por favor, leia novamente esse comentário da Conceição, porque ele é de extrema importância. com apoio de Helena aqui, falando: é isso aí, Conceição, é isso aí, isso mesmo. A pandemia vai marcar um tempo na vida de cada um, mas a vida é uma só. Portanto, nada de aglomeração em lugar nenhum. Nada de aglomeração em lugar nenhum. A Helena diz Porém, a aqui, ó, gente já sabe que vai saudades ter de viajar. Natal, Carnaval. É, saudades de viajar também, mas acho muito cedo. Estão fazendo testes com aglomeração para ver o que dá. E assim, esse comentário do Abel, né, com relação à questão de custo, eu entendo que tem gente pegando muito pesado, tem, mas tem gente pegando pesado também pelo seguinte: o cara pendurou até as cuecas no banco para poder manter o negócio de pé. E aí, o cara tá assim, meu, eu preciso levantar essa grana, eu preciso me livrar dessa dívida para poder seguir a vida de forma normal antes de quebrar, né? Então, tem esse aspecto. E óbvio que tem também o aspecto do aproveitamento, porque não existe ninguém, né, dentro do contexto do negócio brasileiro mais sagaz e às vezes até inescrupuloso do que alguns segmentos empresariais que fazem com que tudo seja inflacionado. Com isso, ele seleciona um público, ele inibe, né, a movimentação de outros segmentos da sociedade em ter a Total. oportunidade de usufruir de uma viagem, de um passeio, de frequentar um determinado estabelecimento, e também faz com que o nível, né, de custo fique sempre alto. E com isso ele tenha menos movimento, com mais recurso, com menos empregado para ter mais lucro. Aí você fala, pô, mas o cara é o negócio dele, você acha que ele está errado em fazer isso? Poderia ter lucro fazendo de um jeito melhor, de um jeito que fosse mais abrangente e que trouxesse, né, uma questão de que desse oportunidade para que todos pudessem ir. Afinal de Mas é o contas, desespero, né, cara? é o ponto que é assim, mas eu estou com a minha empresa mal das pernas há 2 anos, você tem que entender. Eu sei disso, eu entendo isso. Só que você não vai ganhar o dinheiro de 2 anos em uma temporada, ou em meia temporada, ou num feriado de Natal. Mas Não quando a vai, gente fala irmão. do turismo de luxo, mas o turismo de luxo, Cassiano, a galera que tem grana Não, para aí gastar, não ela aconteceu vai pagar. nada. Não, Ela vai pagar. E ela nem percebeu, na verdade, né? e com a galera do hotel de luxo não aconteceu nada. Né? Os grandes resorts aí, Mavis, Atalaga, não aconteceu nada pros caras. Os caras funcionaram normal, né? O público que frequenta lá é um público A mais B e pagou e paga tudo à vista e cartão Platinum, Infinity e tá tudo certo, né? Agora, o cara que tem uma condição aí de mediana para alta condição, esses estão metendo o pé pelas mãos e deveria ser um período onde ele pudesse agregar mais público, mostrar o trabalho dele, agradar e fazer com que mais pessoas quisessem voltar, ao invés de cobrar um valor absurdo para ter um número restrito de pessoas. Sei lá, pode ser Exato. um pensamento simplista ou até mesmo errado da minha parte, mas eu pensando como negócio, eu quero ter alta rotatividade. Eu não quero ter uma baixa rotatividade. Aí você fala, mas se for baixa rotatividade com mais ganho, não é legal? É legal, mas eu estou há 2 anos parado. Então, olhando dentro desse Então. raciocínio, eu preciso girar. Eu preciso ter gente, eu preciso movimentar. Acho Porque, que afinal de não contas, tem um momento de esses certo ou locais não errado, né? movimentam só ele, né? Eles movimentam uma cidade. Com certeza. Com certeza. E eles movimentam uma cidade, eles movimentam a economia de famílias que trabalham nesses estabelecimentos e que não tinham Sim. trabalho. Não são só os donos dos estabelecimentos que sofreram. São os funcionários que foram mandados embora porque Cara. simplesmente não tinham o que E fazer. o pipoqueiro da praça, o sorveteiro da praça, da pracinha da cidade, a lojinha de Uhum. souvenir, né? Tudo isso tem um impacto gerado por esse empresário. Então, era bom repensar, de repente. É. Sei lá. E esse impacto Já- que a gente percebe aí com essa reabertura do turismo e dos eventos, uma coisa que está sendo cada vez mais frequente inclusive, se você tem uma grana para viajar ou para começar a frequentar esses eventos que estão voltando a acontecer em São Paulo, os estabelecimentos, não só em São Paulo, né, no Brasil inteiro, no mundo inteiro, mas muitos lugares estão pedindo a comprovação da sua vacinação.
Cadê minha mão aqui? A comprovação da sua vacinação. Então, se você pretende sair para assistir uma peça de teatro, inclusive, valorize as pequenas produções de teatro. Valorize as produções de teatro que estão retomando suas atividades agora, porque sim, precisamos da sua presença conosco. E os estabelecimentos estão pedindo a comprovação da vacina. Então, se você pretende frequentar algum desses locais, leve a sua carteirinha ou leve-o através do aplicativo, que também tem disponível no site do Ministério da Saúde, como você pode fazer para baixar, a comprovação de que você já foi vacinado, porque muitos deles, se você chegar e não comprovar, você não entra, ou você não viaja, ou você não embarca, ou tem alguns países que você acha que você vai chegar com a sua vacininha no braço e entrar direto no país, você vai ter que fazer quarentena de 10, 15 dias em outro país. E aí você vai perder metade da sua viagem. Fique esperto, como diria a Regina Roca, se liga, hein? Pois é, presta atenção no serviço aí. Com isso, a gente tem, né, essa possibilidade de retomada com os principais setores daquilo que envolve serviço, né, voltando a atender, e as cargas máximas que o governo está começando a permitir. A partir de 1º de novembro, por exemplo, estádios de futebol já podem ter em São Paulo, né, capital, já podem ter 100% da carga de ingressos vendida. E vamos ver no que isso vai dar. As produções estão voltando, né, no mundo inteiro, e a gente sempre chega naquele ponto, né, como a gente falava de viagens há pouco, aquela situação onde a gente se pergunta por que, como e quando fica mais barato viajar para a Europa e conhecer a Europa durante 21 dias do que ficar 5 dias num resort na Bahia. Pois é. Pois é. Você faz um pacote de 21 dias na Europa, sobra dinheiro, mas não dá para você pegar esse mesmo dinheiro e ficar 5 dias no resort na Bahia. É absurdo. Sim. Eu não sei o que acontece, na boa. E aí a gente não sei vai que bater de frente com aquele negócio assim. Temos que incentivar a economia nacional? Temos que incentivar a economia nacional. A já vão economia incentivar nacional o meu bolso? Exato. Está bem prejudicada por causa de tudo isso? Tá. Mas é aquilo que você estava falando agora há pouco. Não tem certo e errado. Mas eu acho que precisa achar um meio termo aí para recuperar a economia de forma que a população não seja tão prejudicada e de forma que os empresários também não tenham tanto prejuízo como eles já tiveram nesses anos todos, né? Um exemplo claro disso tudo e de como a população é afetada com a retomada do turismo, com a retomada do evento, pensa assim, você tem um estabelecimento comercial e você vai vender lá, sei lá, você tem um mercadinho. O quilo do tomate já estava caro, certo? Agora a procura por tomate vai aumentar. Você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que aumentar o preço do tomate, porque para você comprar o tomate e vender no seu mercado, você vai ter que pagar mais caro também. E aqui eu tô falando... Reação em cadeia, né? Reação em cadeia. Eu tô falando aqui do preço do tomate. Não vou entrar nem no absurdo que está o preço do litro do álcool, do litro da gasolina, porque as pessoas estão deixando de andar de carro para andar de ônibus, porque não tem mais condição de você abastecer o seu carro. Tá vergonhoso o preço do combustível no Brasil. Chega a ser absurdo. E toda semana é um aumento. Toda semana é um aumento. Então, assim, vamos achar um meio termo aí, gente. A economia do Brasil ela precisa ser recuperada, mas precisa ser recuperada de forma consciente. Então, senhores políticos, governantes do nosso país, o que eu peço para vocês, humildemente, tá? Mas ao invés de pensar em leis, incentivos, coisas que vão fazer, simplesmente aumentar o salário de vocês, pensem em fazer alguma coisa para a população, porque é a população que paga o salário de vocês para que vocês façam alguma coisa em prol daqueles que votaram para que vocês estivessem aí onde vocês estão, e não só para aumentar o salário de vocês e os benefícios de vocês que já são altíssimos. Beleza? Pronto, eu tive meu momento militante de hoje, Cassiano. Obrigado, hein? Valeu. Então, Me sigam para mais dicas. Para fechar, eu vou mandar aqui o conceito de como fazer. O que foi pesquisado nos anos de 2019 e 2020. Começando por 2019, o quinto lugar com mais perguntas foi como fazer figurinhas no WhatsApp. Boa, legal. Eu vou dar uma dica hoje. Quarta posição. Como fazer ovo de colher? Ovo de colher? Ovo de colher, ovo de Páscoa. Tá. Terceira.
Como fazer que as pessoas gostem de mim? Segundo lugar, como fazer ovo de Páscoa caseiro? Tá. Primeiro lugar, como fazer inscrição para o Enem 2019? Olha o povo querendo estudar, tá vendo? Tá vendo, gente? Há um esforço, né? Agora, o Tá, um como esforço. fazer 2020. Quinto lugar, como fazer o cadastro do auxílio emergencial? Em quarto lugar, como fazer avatar no Facebook? Ah, é verdade, sim. Terceiro lugar, como fazer o cadastro único? Segundo lugar, essa aqui foi perigosa. Como fazer álcool em gel? Ih, perigo, hein? Então, teve gente que prejudicou legal isso aqui, né? Teve gente que causou queimaduras seríssimas em pessoas, utilizando aí compostos químicos absurdos, pessoas que ficaram com queimadura de terceiro grau. Em primeiro lugar, como fazer máscara de tecido? Olha só, tá vendo? O povo preocupado em se proteger? Viu só? Esse foi Que interessante. o paradoxo 2019-2020, com essas questões que permearam aí a curiosidade do internauta brasileiro e que a gente Então, posso trouxe um aproveitar esse pedacinho. paradoxo aí, de uma Vai das lá. questões que você falou, de como criar figurinha no WhatsApp. Diquinha do Abel, hein, gente? Vocês sabiam que a Netflix tem WhatsApp? Sim, a Netflix tem Sério? WhatsApp. E se você manda uma mensagem para o WhatsApp da Netflix, você vai conseguir várias figurinhas das suas séries favoritas, figurinhas, memes, emojis, e você conversa com a Netflix. Eu vou Ah, tá postar na nossa zoando. Que página, eu tô legal. falando sério, é muito legal. Se você tá Que querendo aquela legal. figurinha batatinha frita 1, 2, 3 do seriado do Round Six, que tá a febre do momento, eu vou postar na nossa página daqui a pouquinho o número de telefone da Netflix que você vai conseguir mandar essa mensagem. E aí, se você conseguir as suas figurinhas, volta lá na nossa página e comenta, ou aqui embaixo dessa publicação desse vídeo, comenta quais são as figurinhas que você conseguiu. É muito legal, gente. Você pode conseguir várias e ela interage com você. Obviamente, a gente está falando aí de um sistema de inteligência artificial, mas que é uma sacada maravilhosa da Netflix para interagir com a audiência, que é quem faz com que eles sejam esse sucesso que eles são hoje em dia. Então, esperem dentro de alguns minutos, corram lá na nossa página do Instagram, @papo_show, vai estar lá o número de telefone da Netflix e a gente vai divulgar para vocês, É o beleza? número E do eu posso WhatsApp, tá, divulgar, será? gente? É É, o o número do WhatsApp. WhatsApp. Pode sim. É, não... A Globoplay tem um serviço desse, mas eles mandam só Aí, ó, programação. Eles não mandam boa. um emoji, figurinha, nada, só programação. Mas também nesse Será que esquema de trocar ideia. Sim, boa. Daqui a pouquinho, gente. Pois bem, é o número do WhatsApp, tá, gente? Aí você salva na sua agenda, joga no WhatsApp, aí lá você manda a mensagem: Oi, Netflix! E aí você vai ver o que vai acontecer lá no bate-papo, tá certo? Não tem que fazer Boa. nada, não tem que se, né? Vamos Não lá, paga nada, é de não graça. paga, isso, né? Vamos mandar a informação completa para não causarmos problemas. E é isso aí, né, Bel? Acho que chegamos ao fim, Temos, né? cara. Temos, Temos. chegamos ao fim. 1h08 de programa hoje, hein? Pois é. Eu acho que a comparação de pesquisas que as pessoas fazem, volto a dizer, é um retrato fiel da sociedade enquanto seres pensantes em busca de conhecimento. Então, se você tem a oportunidade de buscar conhecimento, seja no Google, seja num livro, gente, livro, para você que é dessa geração que nasceu depois dos anos 2000, é aquela coisa de papel que você folheia, que tem números, tem palavras, ainda existe isso, tá? Então, não é só no Google que você vai achar informação, Só não não. tem mais livraria física, mas o livro ainda existe. Algumas estão meio capengas aí, mas ainda existe. Então, assim, busque informação. A informação vai fazer com que você crie um senso crítico daquilo que você acha certo ou errado, pela sua própria opinião e não pela opinião dos outros. A vocês todos que acompanharam o programa até agora, muito obrigado.
Terça-feira estamos de volta com um novo tema, ou com vários outros, talvez, mas a gente vai estar aqui às 9 horas da noite para trazer um pouquinho de informação ou entretenimento para vocês, tá bom? Muito obrigado, um beijo, até a próxima, gente. Muito bem, ó, a Helena mandando aqui. Hoje o tempo passou rápido, que pena. Boa noite e boa semana para vocês. Para você também, Helena, e para todos que nos assistiram, que nos deram aí o prazer da sua companhia. Não esquece de mandar o like aqui na transmissão. Não esquece de mandar mais comentário. Não esquece de compartilhar essa transmissão. E não esqueça do que disse o ET Bilu. Procurem conhecimento. A gente volta ao vivo na próxima terça-feira, às 9 da noite. E a gente espera você, porque afinal de contas, sem você, a gente não é ninguém. Até terça, gente. Tchau, tchau.